Bom dia, Itabuano! Tudo bem? Vamos começar então a nossa aula de Geografia. Vamos iniciar hoje a unidade 8, falando ainda sobre a África, certo? Capítulo 23, a gente vai falar um pouquinho das fronteiras e os conflitos que existem ainda no território africano. Hoje a gente já sabe que o território africano é um continente com 54 países, mas nem sempre foi assim, tá? Antes, né, de se formar esses países, a, as pessoas na África viviam de uma maneira mais tribal, de uma maneira mais independente entre eles, né, cada um com seus costumes, cada um com seu modo de vida, assim, né, muitas culturas, muitas línguas. Nesse mapa, a gente vê a África pré-colonial, né, antes de ser colônia e antes de ser os países que a gente conhece hoje, tá? Então ainda não existiam os países, eram impérios, eram reinos, né, divididos aí, espalhados pelo território africano, tá? A maioria rivais entre eles, tá? Então tinha muito conflito entre eles, então eles já viviam distantes, porque se encontrassem, né, dava guerra, dava briga, principalmente por causa de território, e acabavam que tendo sempre aí muitos conflitos, tá? Então eram inimigos, vamos dizer assim, tá bom? Alguns não, né, gente? Tem uma tribo ou outra que acabava fazendo comércio entre eles, casavam-se entre eles, tinha ali, né, um relacionamento. Mas, de uma forma geral, a maioria viviam aí como rivais, tá? Aqui a gente vai perceber nesse mapa as rotas comerciais, século XV e XVI. A gente percebe que eles tinham muitos pontos de parada, eles passam pela África, né? Saindo da Europa, da África para chegar aqui, né, na Ásia. E sempre fazendo paradas, né? E aos poucos os europeus vão tendo interesses nessas regiões, tá? Quando se descobre a América e eles precisam de mão de obra, é que vão começar a tirar pessoas da África para levar para a América para serem escravizadas. Tá? Estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas tenham sido retiradas, sequestradas, né, das suas famílias, saído das suas terras para ir para a América. Né? É muita gente para trabalhar, então, nas plantações, né, e na exploração. Tá? Então, uma questão aí que a gente tem que lembrar sempre, né? Esses escravos tinham família, eles tinham uma vida, eles tinham, né, suas sociedades aqui, e eles foram simplesmente sequestrados mesmo, vamos dizer assim, ou escravos de guerra que tinha entre eles, mas foram levados para um lugar desconhecido. Eles não sabiam para onde estava indo, o que ia fazer, eles não imaginavam onde estavam, né? E chegavam aqui para ser maltratados, como a gente sabe que era a vida dos escravos, né? Antes da dominação europeia, então, o continente africano não era dividido em países, tá? Nesse vasto território eram diferentes etnias, né? Cada região tinha o seu povo, né? O seu estilo de vida, praticavam caça, pesca, agricultura, né? E muitos reinos, tá? É uma variedade étnica enorme, muitas línguas, muitos povos diferentes, né? Que tem gente que pensa que porque são todos negros, vivem todos iguais. Não é assim. O Brasil somos uma maioria aí, uma mistura de povos, então essa mistura é tudo igual? Não, né? Cada estado, cada região tem ali sua particularidade. E a África, como é um continente, mesma coisa que então é tudo a mesma coisa, América Latina. Então nós, argentino, chileno, Venezuela, tudo a mesma coisa? Não, cada um tem o seu estilo, cada um tem sua língua, cada um faz, né? E aqui mesma coisa. Continente enorme, muitas etnias, muitas línguas, um povo diferente de cada região, tá? Aqui tem umas imagens que o Baptiste Debré pintou, né, mostrando essa diferença cultural, né, que de cada região, né, a gente percebe. Então são mulheres, uma mulher de cada região da África.
o estilo do cabelo diferente, seus acessórios diferentes, a cor da pele muda um pouco, né? O estilo de se vestir diferente, então, né, os acessórios, adereços, difere bastante de uma região para outra, né? De uma etnia para outra. Tá? Então a gente não pode falar que é tudo igual, não, porque não é. Né? Então, essa diversidade, né, essas diferentes etnias, não foi considerada, né, quando foram retirados à força de seu território. Da mesma forma que não foi respeitada quando as potências europeias dividiram o continente africano. Tá? A África hoje tem todos esses países, porque a Europa dividiu a África assim. Então, países europeus foram lá e dividiram a África conforme eles queriam. E uniram tribos rivais em um único país e tem conflito até hoje. Eles não se preocuparam com isso, não se importaram com isso, os europeus. Né? E uniram em uma mesma nação tribos rivais que guerreiam até hoje. Então, olha que situação, né, gente? Não tinha que ter acontecido nada disso. A escravização do negro africano foi calcada na crença da superioridade intelectual do branco. Então, o branco, europeu, sempre se achou melhor, superior, né? O negro é inferior, então ele pode ser escravo, ser o trabalhador braçal. E o racismo, por isso o racismo é muito grave, tem que ser erradicado mesmo, porque foi o racismo que levou à prática, né, de muita violência contra essas pessoas. Né? E não é certo, a gente já sabe, falei muito sobre isso e eu vou ficando revoltada aqui. Bom, em uma relação de absoluta dominação, o africano escravizado se tornava propriedade, podendo ser comprado, doado, alugado ou até mesmo maltratado sem nenhuma consequência. Tá? A prática da escravidão já tinha na África. Sim, mas na África já tinha escravidão, já, mas era muito diferente, era completamente diferente. As tribos rivais, quando lutavam, a tribo que perdeu, alguns, né, dos perdedores ali acabavam virando escravos daqueles que ganharam. Só que eles não eram maltratados, gente, eles só trabalhavam ali para eles. E, passado um certo tempo, eles soltavam e começavam a viver parte da sociedade. E se tornava livre. Quando vinha como escravo para as Américas ou para outras regiões, eles eram maltratados, violentados, né, de todas as espécies, não tinha comida direito, doença, apanhavam e não tinha um lugar decente para ficar, eram separados das suas famílias, era coisa horrorosa, né, era tratado pior que animal. Então é muito diferente. E outra, eles iam ter que trabalhar assim como escravo, apanhando até a morte, até morrer. Nunca eles iam ser libertos. E os seus filhos, né, os descendentes, nasciam escravos já. Então é muito diferente, tá? Quando for falar lá na África já tinha escravo, tá, mas era completamente diferente, tá? E aí os europeus que acabam, né, aproveitando dessa situação. Eles viam ali dentro da África como funcionário e viam que tinham escravos. Eles começam a falar, olha, esse escravo aí que você capturou da batalha e tal, e se eu te der tal coisa, você me dá esse escravo? E começaram a trocar, né? Por tecidos, trigo, sal, mais tarde tabaco, aguardente, açúcar. Então eles começam a trocar. Daqui a pouco começam a comprar. E os africanos, sim, começam a caçar em tribos rivais aí, né? Perseguir, sequestrar, pegar pessoas para poder vender para esses europeus. Só que se esses europeus não chegassem lá dominando, nada disso tinha acontecido. Né? Então, a gente tem que pensar também nos dois lados, né? Bom, colonização e processo de independência. Após a independência das colônias americanas, os governantes dos países europeus, que mantinham relações comerciais e econômicas com a África, passaram a demonstrar maior interesse pelo continente. Então, quando Brasil, né, Estados Unidos, todos os países aqui da América conseguem independência e a Europa não tem mais como pegar nada daqui, eles pensam, poxa, a gente tem que continuar pegando, né, riquezas, matéria-prima, mão de obra de algum lugar. E por que a gente não pega direto da África, então? Pois é, eles vão fazer isso. Então, eles vão colonizar a África depois de já ter perdido as Américas. Né? Aí começa um novo ciclo de colonização, que é o que a gente chama de neocolonialismo. Tá? Então,
depois da colonização aqui das Américas, depois que está tudo independente, eles começam um novo ciclo de colonização que vai ser na África, depois até se estende para a Ásia, né? E fica maior aí esse processo de colonização. Entre 1884 e 85, realizou-se a Conferência de Berlim. Guardem bem esse nome, Conferência de Berlim. O que é isso? É uma reunião entre os países da Europa para dividir a África como se fosse um bolo. Ah, senta todo mundo em volta da mesa, vamos cortar o bolo, uma fatia para você, uma fatia para ele, uma fatia para mim. Mais ou menos isso que fizeram com a África. Colocaram o mapa da África lá na mesa e vamos dividir. Ó, esse pedacinho fica para você, tá, Inglaterra? Esse pedacinho fica para você, França. Esse pedacinho fica para mim, Portugal. Esse pedacinho fica para a Holanda, Bélgica. E vão dividindo a África, tá? Como se fosse tudo deles e dividindo entre eles. Olha só que coisa, né? E aí, muitas das vezes, a região que ficou para a Alemanha, por exemplo, uniu ali várias etnias e que vão guerrear entre eles, gente. Então aí começa o verdadeiro caos dentro da África, tá? E eles vão adentrar mesmo, vão dominar mesmo, né? E aí, mais ou menos, eles vão fazer essa divisão, né? Essa que a gente chama aí a partilha da África, né? E a África colônia, então, agora. Aí a gente vê pela legenda, depois vocês veem com atenção que parte ficou para Portugal, que parte ficou para Itália, que França, né? E aí foram dividindo a África como quem se divide um bolo, sem se preocupar com quem está ali dentro, quem está morando ali, com as pessoas, eles não se preocupavam com nada. A única preocupação era com eles mesmos, com o lucro deles, tá? Não era uma preocupação com o ser humano e as sociedades que viviam na África, né? Triste, né? Bom, depois, né, de muito tempo, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que a Europa está desestabilizada, né, sofrendo com as guerras, está ali desestruturada, bombardeio, enfim, crise econômica e tal, a África se vê com uma oportunidade enorme de se livrar da Europa, né? Aproveitando que ela está fraca por causa da Segunda Guerra Mundial, eles vão começar com um processo de independência. E muitos países vão conseguir independência nessa época aí em que a Europa está fraca por causa da guerra. Tá? E aí muitos países vão lutar, vão conseguir independência, vão se libertar, mas vão continuar com graves problemas internos, graves problemas de conflitos entre etnias que querem poder político, né? Vão lutar entre eles e tem conflitos até hoje, destruindo plantações, destruindo cidades, né? Então, muita miséria, muita fome dentro da África. Por quê? Porque a Europa simplesmente foi lá e dividiu, tornou eles colônia, né? Levou tudo que eles tinham e deixou eles lá brigando entre eles para se matar. E levou tudo o que tinha de bom, só largou para trás miséria, doença, né? Conflito, guerra. É isso que sobrou da África depois que a Europa saiu. Então, olha que situação, gente. A Europa vai lá, né, os países europeus vão lá só para levar destruição e levar para eles embora as coisas boas. Então, eles levam coisas ruins e trazem para a Europa coisas boas, tá? Então, muito complicado. Então, a gente tem que entender que a África é o que é hoje por causa de questões externas, por causa de dominações externas, por causa de ganância, né, de países europeus, infelizmente, né? Então, situação muito complicada. E aí a África, né, descolonização, conforme eles vão lutando por independência, né, eles vão aí definindo seus territórios, tá? Muitos, né, conseguiram independência recentemente, aí há 30 anos atrás, gente, coisa recente, né? E aí, pela legenda, também a gente vê as datas, conforme eles foram se libertando, tá? Coisa aí bem recente mesmo. Conflitos, né? E arbitrariedade nas fronteiras, é claro que eu falei para vocês, né? Conflitos entre eles. As fronteiras políticas internacionais delimitam e separam territórios de país, certo? As fronteiras é lá.
essas linhas aqui que a gente vê, né? Delimita aqui, ó, qual é o território da Argélia, qual é o território dali. Então, isso aqui é a fronteira, essa linha divide território, certo? Então, essas fronteiras delimites separam o território do país e definem os limites do quais o presidente manda, onde é o lugar que ele manda. Elas foram criadas ao longo do tempo por meio de conquistas e acordos e refletem a história do povo que habita o território, podendo ainda ser alteradas. Então, essas linhas ainda podem ter mudança. Ao observar o mapa que a gente viu anteriormente, né, percebe-se que muitos países têm traços retos, porque foi traçado, não é esse pedaço aqui, pronto, né? Foi bem no período da colonização. Ah, essa parte é minha, ó, vou riscar aqui até retinho, né? Era mais ou menos assim que fazia, tá? A África hoje é composta então de 54 países, mas esse número seria muito maior se caso, né, cada etnia tivesse seu próprio país, né? Só para mencionar um exemplo, a Nigéria é um país constituído por cerca de 200 grupos étnicos diferentes. Então, um país como a Nigéria tem 200 estilos de povos diferentes, etnias diferentes, né? E muitos deles gostariam de ser soberanos. E, né, muitos desses povos queriam ter seu próprio líder, suas próprias regras, seu próprio estilo de vida, o seu próprio país, né? E não tem. Né? Então aí ó, vai gerando conflito. Né? Ter o próprio território e ser governado por pessoas de sua etnia. Então aí vem as batalhas, as guerras, os conflitos. Né? Não, por que, que o presidente não pode ser da minha etnia? E ó, a outra etnia, não, o presidente tem que ser da minha, não, o presidente tem que ser da minha etnia. E aí, conflito. Muitas das fronteiras estabelecidas durante o período colonial permaneceram mesmo após a independência. Então, muitas delimitações, demarcações quando colônia, quando os países conseguem independência, continuou do mesmo jeito, mas algumas foram alteradas. Tá? Juntando etnias rivais no mesmo território, a não aceitação do governo de uma etnia pela outra gerou vários conflitos sangrentos. Em Ruanda, em 94, ocorreu um conflito armado entre duas etnias, Hutu e Tutsi, e né, os Hutus, treinados e equipados pelo exército, massacraram os Tutsis. Então, conflito, né? Então, aquela etnia que já tem um pouco mais de poder político, que já está na política, que já tem membros ali, que, né, que são melhores, mais treinados, acabam massacrando as outras etnias. Sendo que é tudo um povo, né, que era para cada um ter ali o seu espaço. E o que a Europa fez? Juntou todo mundo como se não fosse nada, né? Nesse conflito morreram mais de 800 mil pessoas. Tá? Então a gente não está falando de grupos pequenos, são grupos de etnias enormes. Né? Aí a gente vê mais um mapa, né? Áreas de conflito e fome. Então são as principais áreas, né, de zonas de fome mesmo, de muito conflito. Um dos principais motivos é esses conflitos entre essas etnias. Né? E parece até que juntou as etnias, ó, juntou todo mundo aí, ó, agora acaba com tudo, né? Ai, tão revoltante. Muitos países africanos enfrentam ainda guerras civis em razão de disputa territorial e de poder também por rivalidades étnicas e religiosas. As rivalidades incentivadas durante o período colonial em que a política era dividir para dominar. Então, olha só, os europeus ainda colocavam, faziam, né, uns trâmites ali dentro para eles ficarem cada vez mais rivais, para as etnias se matarem mesmo, né? E para dominar a região. Olha que complicado, né? Permaneceram e ganharam força diante da fragilidade das instituições políticas, né, esses conflitos políticos. Após a independência, quase todos os estados africanos foram governados por ditadores, que valorizavam os próprios grupos étnicos. Aí tinha então um líder lá político que era de tal grupo étnico e valorizava só aquele grupo dele. E o resto da sociedade ficava meio que à mercê, e a sociedade reclamava, aí tinha mais conflitos políticos. Né? E aí teve muito conflito e muitos golpes militares. Tá? Então, gente, olha, muita
coisa ruim aconteceu dentro da África por causa de ganância, de dominação de outros países. Ainda que o número de conflitos tenha diminuído, as guerras prolongaram-se e apresentaram um grande impacto no desenvolvimento socioeconômico. Enquanto estava tendo guerra, não tinha como desenvolver, era só morte, miséria, né? Pobreza, conflito, fome. É possível estabelecer uma relação entre os conflitos e a pobreza do continente, pois as guerras destroem o sistema produtivo, contribuem para aumentar a fome e a desnutrição da população e paralisam os serviços de saúde e educação nos países. Tá? Então, olha só, né? É guerra, é conflito, mas é muita destruição envolvida. Infelizmente, né, gente? Aí tem a atividade, então, página 266. Vocês vão fazer só 1, 3 e 4. Bom? Então é isso. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp e eu ajudo vocês. Bons estudos, até a próxima aula.